A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Sejam muito bem-vindos ao CJC Missão, e essa é a canção do nosso coração. Senhor, estamos aqui, eis-nos aqui no dia de hoje. Você que nos assiste em todo o Brasil, seja pela internet, seja pela TV ou pelos nossos canais de participação, sejam muito bem-vindos. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui uma mensagem diretamente do coração de Deus para você. E nesse mês de abril, nós estamos falando sobre as características do Senhor Jesus. E será que nós temos todas essas características? Já falamos sobre a questão de ser determinado. Jesus era determinado. Falamos sobre a bondade do Senhor, ele era bom. Falamos também sobre amigo, o ato de ser amigo. E será que nós temos essas características em nós? Então é por isso que durante esse mês nós estaremos estudando as características do nosso Senhor. E hoje nós vamos falar sobre mais uma. Mas antes, eu quero lembrar você de casa, você que nos assiste em todo o Brasil, que nós temos um QR Code aqui na tela para você fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp, onde sempre estaremos postando as mensagens, postando palavras e até desafios para estimular a sua fé, para que cada vez mais possamos estar firmes em Cristo e juntos nesse mesmo propósito. Então já aponta o seu telefone, a sua câmera para o QR Code e faça parte dos nossos grupos também. E você que ainda não tem o nosso Instagram, vá lá no @canal.cjc, curta, compartilhe, se inscreve para você não perder nada, tá bom? E também estamos no canal do YouTube, coloca lá CJC para você ter todo o nosso conteúdo disponível para você compartilhar para os seus amigos, para a sua família. Fique muito à vontade. E hoje nós vamos falar sobre uma característica que é muito importante, só que nós, seres humanos, às vezes esquecemos de que nós devemos exercê-la. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma pessoa grata? Você fala, não, eu quando alguém faz algo por mim, eu fico muito agradecido. Só que eu não estou falando somente nesse sentido, mas a gratidão é algo que nós devemos exercer, e principalmente quando a gente fala em relação ao nosso Deus. Você é aquela pessoa que antes de sair de casa agradece pelo dia. Você é aquela pessoa que antes de sair de casa você diz, Senhor, eu estou aqui e eu quero de fato que o Senhor guie a minha vida. Eu quero que o Senhor abençoe tudo que eu tenho. Você é essa pessoa? E nós esquecemos. E é algo que a gente não pode deixar de lembrar. E eu quero estudar isso aqui com você hoje, porque quando a gente fala de a gratidão, ela é uma atitude transformadora. E a gente precisa ter atitude assim para que as coisas na nossa vida elas mudem. Existe um estudo que fizeram que dizem que quando pessoas que são gratas, elas têm um efeito
Isso tem um efeito importantíssimo no nosso físico, porque o corpo ele libera serotonina e a gente tem uma sensação não só uma sensação de prazer, mas de conforto. Ou seja, exercer a gratidão é algo muito mais importante do que a gente pensa. E hoje nós vamos analisar um versículo na Bíblia que com certeza você já ouviu, mas será que de fato você entende? Esse versículo está lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, e diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, um versículo pequeno, mas é um versículo que, de fato, ele mostra muito. Mas também só que você pensa assim, poxa, mas eu tenho que dar graças em todo momento? Até nos momentos onde talvez eu não estou muito bem, talvez eu estou passando uma luta, até por isso eu tenho que dar graça? Talvez isso fique confuso na nossa cabeça. Mas quando a gente entende esse versículo, ele está querendo dizer que em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós devemos ser gratos a Deus, porque isso vai mostrar a nossa fé. E essa é uma fé que ela mostra que mesmo em meio a problemas, em meio às lutas, nós temos a certeza de que Deus é capaz de mudar aquela situação. E quando a gente se torna grato, a gente consegue, de fato, mostrar isso para Deus. Só que existem algumas características que envolvem a gratidão. Quando nós pensamos em um personagem da Bíblia que voltou para agradecer ao Senhor Jesus por algo que ele recebeu, a gente fica muito feliz. Você já viu a passagem daquele homem que estava enfermo e ele voltou para agradecer a Deus? Lá em Lucas 17, 11, 19, diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, 10 leprosos estavam precisando daquela cura e Jesus curou. E todos contentes foram embora, lá foram mostrar ali que estavam limpos. Só que um lembrou de algo muito importante. Ele lembrou de voltar para agradecer. E quando ele chegou diante de Jesus, ele falou: mas cadê os outros 9? Não foram 10 ao todo? Por que só você voltou? Isso nos mostra que a gratidão ela tem uma importância muito grande para o Senhor. Jesus ele preza pela gratidão. E aquele que voltou para agradecer, ele nem era do povo de Deus, ele era um samaritano. Ou seja, todos aqueles outros era para ter voltado. E esse, se ele não tivesse voltado, Jesus entenderia, porque ele não sabia, ele não conhecia, ele não era do povo de Deus. Mas muitas vezes aqueles que são do povo de Deus esquecem de fazer o básico, que é ser grato a Deus em tudo. E isso aqui mostra para a gente que muitas vezes nós temos estado como aqueles outros 9. Nós recebemos dádivas de Deus, nós recebemos as bênçãos do Senhor, nós recebemos todos os dias uma bênção, uma maravilhosa dádiva que é estar vivo, e a gente não lembra. Às vezes você fala: poxa, mas eu tenho pedido a Deus para mudar de vida, eu tenho pedido a Deus para eu comprar um carro novo, para eu ter uma casa nova, para eu ter coisas que eu não tenho. Quando eu tiver tudo isso, eu vou agradecer. Não. A gente tem que agradecer ao Senhor por aquilo que nós temos hoje. Principalmente quando você acorda. Você lembra de dar a Deus o devido louvor por aquele dia, por você poder ter acordado? Porque de fato você poderia não ter acordado. Então todos os dias, quando nós abrirmos os nossos olhos, nós devemos lembrar: Senhor, eu preciso ser grato a Ti pelo dia de hoje, porque é mais um dia que o Senhor me dá para poder viver, para poder estar com minha família, para poder me arrepender e poder estar mais perto do Senhor. Então todos os nossos dias, eles são os dias onde nós devemos agradecer ao Senhor. E às vezes nas pequenas coisas também. Às vezes nós falamos assim: Senhor, mas eu preciso de mais para ser grato ao Senhor. Não, tudo que a gente precisa nós já temos. Se Deus ele decidisse hoje fechar as janelas dos céus e não derramar mais nenhuma bênção sobre a nossa vida,
ainda assim nós teremos muito a agradecer, porque primeiro, Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós, nos dando a vida. Então, se hoje nós estamos vivos, se nós estamos vivendo tudo que nós vivemos hoje, é porque Ele nos deu. Então, comece a analisar a sua vida e fala, pô, será que eu tenho sido? Às vezes nas coisas pequenas, quando há uma coisa que você, nós podemos nos policiar, às vezes eu mesmo fico em falta nisso. Você, quando era pequeno, você aprendeu com seus pais. Não, nós temos que agradecer ao Senhor antes de almoçar, antes de comer, quando está todos sentados à mesa. E a gente está lá, só que muita gente esquece, né? Quando a gente vê, a gente já engoliu a comida toda. Quando no dia do aniversário, a gente esquece de fazer aquela oração para pedir a Deus sabedoria, para abençoar mais um ano de vida. Então, em todos os momentos, nós não podemos esquecer de agradecer ao Senhor. Poxa, olha o quanto de coisa boa que Deus já fez na sua vida hoje. Se você começar a lembrar, você fala, mas não tem nada que Ele fez. Não tem nada de bom na minha vida. Claro que tem. É porque muitas vezes a gente começa a olhar para as nossas faltas, para aquilo que nós não temos, e a gente esquece daquilo que nós temos. Eu vou mostrar para vocês também algumas características que nós devemos observar. A primeira é a seguinte, nós devemos agradecer. Agradecer ao Senhor deve se tornar um hábito diário. Começa agradecendo ao Senhor pelo dia quando você acordar, porque tudo aquilo que vira um hábito, aquilo se torna algo natural para a gente. Então, quando você acordar, Senhor, obrigado pelo dia. Deus, obrigado por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, estou indo para o trabalho pelo emprego que o Senhor me deu. Obrigado, se o Senhor me dá condição de estar numa faculdade. Obrigado, se o Senhor me dá a condição de poder colocar o meu filho na escola tal. Tudo. Começa fazendo pequenos agradecimentos durante o dia. Você vai ver como é que isso vai transformar a sua rotina, transformar o seu dia e vai agradar também o coração de Deus. Se nós que somos seres humanos, nós ficamos felizes quando a gente faz algo para alguém e ela, em vez de mostrar ingratidão, ela se mostra grata, quanto mais o nosso Deus. Você já fez alguma coisa para alguém e a pessoa não agradeceu? Lembra aí, puxa na memória, com certeza, né? Fez alguma coisa para alguém e a pessoa não voltou para agradecer e talvez achou que era obrigação sua, mas não era. O que você sentiu? Então, se conosco, que nós somos seres humanos, é assim, imagina com Deus. Deve ser totalmente diferente. Também, a gratidão, ela nos traz um contentamento com aquilo que nós temos. Se a gente começa a pensar aquilo que está faltando, a gente esquece daquilo que Deus já nos deu. Se a gente começa a pensar naquilo que ainda nós estamos buscando e esperando, a gente nunca vai conseguir viver o agora e viver naquilo que Deus já nos deu. Talvez tenha muita gente correndo com tantas coisas, está correndo atrás. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário, eu quero ter mais graduações, eu quero conquistar mais coisas nessa vida, que não é errado. Só que até que ponto isso vale o teu tempo, vale o teu esforço? Às vezes a gente está buscando tanta coisa aqui na Terra e a gente esquece de focar naquelas que são eternas, que são as coisas do alto, as coisas que nós não conseguimos ver, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e as coisas que não subiram ao coração do homem são aquelas que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Então, tudo aquilo que muitas vezes a gente está aqui correndo naquela loucura do dia a dia para poder ter, tudo isso é passageiro. Então, não fique com seus olhos somente nisso, porque se você fizer isso, você vai esquecer de agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu. Pensa nas coisas que Deus já te deu. Talvez hoje você tem muitas coisas que lá atrás você já pediu para Ele. Você falou, Senhor, eu quero trabalhar no lugar tal. Deus, eu quero casar com a pessoa tal, né? Eu quero que o Senhor me abençoe na área sentimental, na área financeira, no meu ministério. E muita coisa que você pediu lá atrás, Deus Ele já te abençoou. Só que o tempo vai passando, você vai focando em outras coisas e você esquece de ter esse sentimento de gratidão em você. E Deus Ele está aqui para dar essa mensagem para a gente. Se talvez ao longo do nosso dia, da nossa vida, nós estamos esquecendo de dar a honra para o Senhor nessa questão, que nós possamos fazer essa reflexão hoje e falar, Deus, obrigado. Obrigado por tudo que eu tenho. Obrigado pelas coisas que o Senhor ainda vai me dar, mas principalmente obrigado pela Tua presença. Porque ter a presença de Deus em nós é algo totalmente único.
Quantas pessoas talvez não queriam ter aquilo que você tem? Quantas pessoas não queriam ter o Deus que você tem, mas ainda não conhecem, ainda não tiveram a experiência, ainda não sabem? E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque teve um momento que Ele nos alcançou. Não só quando Ele morreu na cruz, mas também quando Ele te alcançou de maneira particular. Você lembra quando você estava longe da presença, quando você nem o conhecia? Qual foi a maneira que Ele te resgatou? Onde Ele te resgatou? De onde Ele te tirou? Quem Ele usou para poder trazer você? De que maneira, de que forma? O que importa é que Ele te alcançou. E a gente não pode demonstrar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. Às vezes, na nossa correria, a gente esquece de falar, Senhor, mas eu queria ser diferente. Eu quero fazer algo diferente. Deus, Ele consegue transformar isso na nossa vida. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Mas outra característica é a seguinte, Eclesiastes 7:10 fala que nós devemos viver no momento presente. Porque se nós não estivermos aqui, a nossa mente ela vai estar no futuro ou no passado. E existe um teste, né, um estudo que fala que nós não podemos viver com a nossa mente muito no passado, porque se a gente ficar pensando naquilo que passou, a gente vai ter um fluxo de ansiedade muito grande dentro de nós. E nós não podemos também viver muito no futuro, porque o futuro não chegou. Então, nós temos que estar... O que nós temos hoje é o agora, é o presente. Porque o amanhã não chegou e o ontem já passou. Então, se a gente conseguir conciliar, a gente vai entender que a gratidão ela tem a ver com você estar no agora, vivendo aquilo que Deus está te proporcionando. Em que momento você está vivendo a sua vida agora? Para refletir. Em que momento espiritual, em que momento você se encontra agora? Se você gostaria de estar em um momento melhor com Deus, esse é o momento, essa é a hora de você falar, Deus, eu quero estar diferente, eu quero, de fato, absorver todas essas características do Senhor para a minha vida. Por isso que nós estamos aqui nesse mês de abril falando sobre isso. E se te falta alguma coisa, esse é o momento de refletir e falar, Deus, eu quero transformar, eu quero mudar. E também tem uma coisa, algo muito interessante, que a gratidão é um princípio invisível que nos traz para perto de Deus. Nos traz para perto de Deus. Existem coisas que nós não vemos, mas que têm um poder muito grande, e ela é uma delas. Nós conseguimos estar mais perto do Senhor. Aquele homem que estava leproso e voltou para agradecer a Deus, ele não só saiu curado daquele momento, ele saiu curado e ele saiu salvo. Se a gente for analisar, naquela época, o contexto que eles viviam, você estar leproso, você estava longe da sociedade, você era um excluído. E quando Jesus restaura isso na vida deles, Ele não restaura só a saúde, mas restaura a capacidade social. Tudo que eles não tinham, tudo que eles tinham perdido, Jesus trouxe de volta, mas somente aquele que voltou para agradecer, ele saiu dali com a salvação. E ele nem era do povo de Deus. Para você ver o tamanho da importância que existe em você ter isso que é muito maior do que um sentimento, mas que é algo invisível, que tem um poder enorme. E é o que Deus ele quer que nós não só sintamos, mas que nós venhamos a exercer. E tem que ser algo diário. Tem que ser algo diário para que isso possa, de fato, nos impulsionar a fazer todos os dias. Então, meu amigo, se hoje você fala, poxa, realmente eu não tenho sido uma pessoa grata, comece a agradecer. Agradece por tudo. Agradece pelo seu trabalho, pela faculdade, pela sua família, pela sua casa, por aquilo que você ainda não tem, mas que pela fé você ainda vai ter. A gente tem que agradecer a Deus pelo dom da vida. Deus ele é muito bom. E outra característica é a seguinte, nós devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade dele, né? Como eu disse aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dê graças, em todos os momentos. Ah, mas eu estou vivendo um momento que ele não está muito bom para mim. Dê graças a Deus, não pelo momento ruim, mas pela certeza de que Deus ele é capaz de transformar aquele momento, de mudar
aquela situação, aquele quadro, e nele há todo o poder. E é por isso que nós devemos ser gratos, porque Deus, aquilo que nós não podemos fazer, Deus ele faz. Aquilo que foge da nossa capacidade, Deus ele consegue transformar. E é isso que ele quer, de fato, fazer por nós nesse dia, trazendo esse entendimento e tantos outros que nós estamos aqui nas segundas-feiras ministrando ao seu coração. Eu queria fazer uma oração com você, para que nós possamos pedir para Deus ele colocar tudo que nós aprendemos hoje no nosso coração, e para que possamos estar firmes nele. Feche seus olhos. Deus, queremos agradecer porque no Senhor todas as características que nós possamos trazer para nós existem. Deus, nós queremos sermos pessoas mais gratas a Ti. Nós não queremos sermos ingratos, porque o Senhor fez tanta coisa por nós. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos lavou, o Senhor tem nos dado bênçãos incontáveis. Jesus, quantas coisas nós temos hoje, coisas que nós pedimos em oração lá atrás, mas que o Senhor realizou na nossa vida. Nós somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu carinho em nós. Nós Te agradecemos por tudo, que essa palavra esteja no nosso coração e que possamos, Senhor, meu Pai, não perder a essência e aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Deus, muito obrigado e amém. Meu amigo, que essa mensagem ela esteja no seu coração, que o nosso Deus ele possa trazer essa característica, a gratidão, e que todos os dias nós possamos acordar e lembrar o quão bom é o Senhor, o quão maravilhoso Ele tem sido na nossa vida e o quão bom Ele pode nos transformar. Deus, muito obrigado. Esse foi o nosso CJC Missão de hoje. Que você não se esqueça, todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós estaremos aqui com uma mensagem e nesse mês falando sobre as características do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e até o nosso próximo CJC Missão. Fiquem com Deus. O que sou, nem eu que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço.